Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o joinha de vocês aqui para ajudar na divulgação deste canal e compartilhe esse conteúdo. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Eu quis trazer um assunto com vocês um pouco complicado de se falar, mas é um assunto que é necessário. Eu quero falar um pouco sobre burnout materno. As pessoas acham que burnout é apenas para quem trabalha, burnout é apenas para quem tem aquela rotina, né? Mas esquecem de falar sobre o burnout materno. Por que eu quis trazer sobre esse assunto? Porque quando se vira mãe, quando se torna mãe, quando a pessoa, né, ela é mãe, as pessoas acham que ela não tem cansaço, que ela não tem exaustão e que ela não se cansa daquela rotina. E não é porque a gente não ama o nosso filho e não é porque a gente não quer ser mãe que a gente cansou de ser mãe. Não, é simplesmente por uma exaustão. Então eu quis falar a respeito desse assunto justamente por isso, porque as pessoas elas acabam confundindo muito as coisas. Antes da mãe, antes de existir a mãe, existe a pessoa. Então é importante falar sobre esse assunto justamente por isso. Porque quando a gente vira mãe, meio que nós deixamos tudo de lado, deixamos a nossa, vamos dizer, os nossos hobbies, os nossos desejos, as nossas vontades, e acabamos ficando nesse mundinho, né, de ser apenas mãe. Acabamos nos dedicando muito a essa nossa rotina materna e esquecemos de cuidar da pessoa por trás da mãe, né? Então, assim, como eu falei, antes da mãe existe uma pessoa. E querendo ou não, quando a gente deixa essa pessoa de lado, esquece, sabe? É o cuidado, que você não dedica mais um tempo pra você, que você não dedica um tempo pra se cuidar, pra se amar novamente. Você acaba deixando de lado pra poder estar o tempo inteiro com o seu filho, com a sua filha, se dedicar à maternidade. Muitas mães, além de ser mãe, obviamente, são donas de casas. Tem algumas pessoas, algumas mães especificamente, que são somente donas de casa ali, né? Que elas ficam só nessa função, não trabalham fora, que já é muita coisa. Então eu quis falar sobre isso porque quando você entra nessa rotina de cuidar o tempo inteiro de casa, de cuidar o tempo inteiro de fazer uma comida, de lavar uma roupa, de cuidar do seu filho, cuidar do esposo, enfim, quando você entra em toda essa rotina e acaba esquecendo da pessoa por trás, você acaba entrando nesse burnout, né? Você fica com uma exaustão que você não sabe dizer de onde que ela vem, você está o tempo inteiro chateado, frustrado, você se sente mal. Obviamente que eu estou falando especificamente do burnout materno, mas a gente também tem que lembrar do burnout paterno, né? A gente tem que lembrar também desse outro lado. Mas eu tô falando exclusivamente nessa questão porque muitas mulheres, elas acabam abrindo mão do seu próprio ser, da sua própria existência, para viver para os seus filhos, para viver para casa. E aí, quando ela percebe, ela já está doente, ela já não tem uma qualidade de vida bacana, simplesmente porque ela se largou, sabe? Porque ela deixou pra lá, pra poder dar tudo de si como mãe, de seguir aquela rotina, de ter aquela coisa, tudo certinho, fazendo o meu papel de mãe, cuidando dos meus filhos. Tá tudo bem fazer isso, não tem problema, só que quando você esquece de cuidar de você, quando você esquece da pessoa por trás da mãe, esse que é o maior problema. E aí a gente entra nessa questão de não só cuidar de você, como do seu espírito, né, da sua alma. Você precisa se cuidar, se amar e sabe, estar conectado mais com a nossa essência. Se aproximar de Deus também é super importante. Eu falo que é muito importante isso para todas as áreas da vida, seja relacionamento, seja financeiro, seja todas as áreas, saúde principalmente, né, que querendo ou não, o espiritual ele tá muito ligado nessa questão do psicológico. Então eu quis abordar um pouco sobre esse assunto justamente por isso. Não abra mão de se cuidar, mesmo que você seja mãe, não abra mão de se cuidar. Os filhos vão crescer e os filhos vão embora
e a pessoa vai ficar. E aí, se você esquece da pessoa que existe por trás da mãe, você simplesmente se perde quando os seus filhos crescem, quando os seus filhos vão embora. É importante que você lembre sempre dessa pessoa que está por trás do ser mãe, para que você não permita que esse burnout, esse cansaço, essa fadiga e essa tristeza constante esteja em você. Você precisa cuidar de você, você precisa te dar carinho, ter um momento seu a sós. É super importante, a gente esquece disso. Quando a gente vira mãe, a gente acha que a gente precisa se dedicar 100% ao filho, e não é bem assim. Eles precisam sim, principalmente quando é pequeno, eles precisam de cuidado, mas você também precisa, porque se você não está bem, você não consegue cuidar do seu filho. Então se dedique a você, sabe? Toma um banho demorado se for necessário, lave o cabelo, penteie, escove, faça o que você acha melhor. Se você gosta de se maquiar, se maquie, sabe? Faça uma caminhada se for necessário, durma até tarde se tá com vontade. Obviamente que em alguns momentos a gente não consegue por ter filho, mas aí você tenta, tira o cochilo nos momentos que dá, larga a casa pra lá, esquece, sabe? Tem esse momento você com você mesmo, não tem com quem deixar seu filho, não tem problema, sabe? Os momentos que você vai conseguindo deixar o bebê dormindo, a criança dormindo, assistindo, enfim, o que for, tem esse momento com você, para que você não entre numa rotina desgastante e você acabe com a sua saúde, simplesmente porque você quer demonstrar o seu amor, você quer, só que aí você entra naquela frustração de não estou fazendo o melhor que eu posso dar, não estou fazendo o suficiente, estou sendo... Sabe, a gente se cobra muito, querendo ou não. Eu falo isso por mim mesma, né? Eu me cobro bastante, só que a gente acaba entrando nessa coisa de autocobrança e se desgasta muito. Mas calma, o tempo passa, os filhos crescem e a gente precisa continuar cuidando do mais importante, que é essa pessoa por trás da mãe. E é isso, gente, eu queria trazer esse conteúdo que é para dizer para você não se cobre tanto, isso também para os pais, mas eu estou vindo aqui trazendo mais para as mães mesmo, que me acompanham. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe nos comentários o que vocês têm achado sobre os conteúdos que eu tenho trazido por aqui. Se quiser algum outro assunto também, pode colocar aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe o conteúdo, tá bom? Caso não for inscrito, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!